Fabrício Knights, que eu arrisco dizer que daqui até novembro, quando serão as eleições americanas, usaremos essa vinheta e traremos informações sobre isso todos os dias. O que você acha? Praticamente. Bom dia. Dúvida. Bom dia para você. Não vai faltar notícia, viu, Lívia? Não. E o desdobramento do fim de semana é quente. Muito. Nós tivemos a desistência do governador da Flórida, Ron DeSantis, de disputar vaga no republicano, no partido, para concorrer à presidência da República. E amanhã tem mais primárias. Pois é, amanhã tem o estado de New Hampshire. Tudo ou nada para Nikki Haley, a segunda, ou melhor dizendo, terceira colocada no estado de Iowa, mas agora segunda no cenário geral, no panorama do Partido Republicano, porque justamente o governador da Flórida, Ron DeSantis, jogou a toalha. Pediu as contas depois do resultado em Iowa, ele havia ficado na segunda posição, mas não resistiu à pressão e abandonou. Ontem, a campanha divulgou um vídeo pelas redes sociais dizendo que não há um caminho claro para a vitória dentro do partido, dizendo também que deixou tudo na campanha no sentido de ter feito tudo o que era possível e, claro, declarando o apoio ao ex-presidente Donald Trump. O que diziam as pesquisas era que Ron DeSantis figurava ali abaixo dos 10% nas intenções de voto para as primárias de amanhã em New Hampshire. E quando a gente fala que ele deixou tudo na campanha, ficou na segunda colocação em Iowa na semana passada com 21% dos votos, é porque, de fato, a campanha de Ron DeSantis se focou quase que inteiramente nesse primeiro estado. Eles esperavam ali um resultado muito bom, até mesmo uma vitória, para tentar alavancar a campanha. Bom, o que aconteceu, Lívia? Porque a gente está falando aqui de um candidato que lá em 2023, quando a gente fala do anúncio da campanha de Ron DeSantis, ele começava muito forte e as pessoas apostavam nele até como a figura mais forte para superar Donald Trump nessa disputa interna dos republicanos. Mas isso não se confirmou. Só para a gente lembrar, o governador da Flórida, reeleito em novembro de 2022, tinha ali cerca de 35%, segundo as pesquisas, das intenções de voto no Partido Republicano. Isso não se confirmou. Esse bom começo de Ron DeSantis não se tornou uma realidade. Por quê? Segundo os especialistas, ele demorou para começar a campanha. Isso deu espaço para que Donald Trump crescesse nas pesquisas, nas intenções de votos dentro do partido e acabou ali, de fato, desfavorecendo uma campanha de uma figura que também se provou ser muito pouco carismática e que esbarra nesse outro, essa lenda do Partido Republicano, que é Donald Trump. Goste ou não, ele é uma figura muito popular, uma figura muito carismática e que reflete muito o eleitor médio americano. Ron DeSantis também abandonou muito aquele campo mais moderado do partido, que foi ocupado por Nikki Haley. E aí tentou ir um pouco mais para um lado um pouco mais radical, um pouco mais à extrema e não conseguiu desempenhar muito bem a função, não conseguiu obter os votos que majoritariamente são de Donald Trump. O que isso nos leva agora? Segundo as pesquisas dos analistas, 2/3 dos eleitores de Ron DeSantis têm como segunda opção Donald Trump. Então, há uma expectativa de que a maior parte dos seus votos migre para o ex-presidente norte-americano. Nikki Haley vai ter que caminhar muito amanhã, vai ter que subir uma grande escada, viu, Lívia? Porque as pesquisas, embora New Hampshire seja um estado mais moderado, não indicam ainda uma vitória dela. E se ela não vencer, verdade seja dita, é praticamente fim da linha. A expectativa é que Trump vença de fato, mas Nikki Haley precisava mesmo de uma vitória para conseguir um grande fôlego para esse final de para essa reta seguinte de campanha. Isso não deve se confirmar. O favoritismo é de Donald Trump. Nikki Haley está tentando contra-atacar. Ela já falou o seguinte, questionou a saúde mental de Trump, disse que Trump e Biden são políticos iguais e que os Estados Unidos, os eleitores republicanos, vão ter que escolher entre Trump, que é mais do mesmo, e ela, Nikki Haley, ex-embaixadora americana da ONU, que seria um fator novo nessa disputa. Não está caindo muito bem, não está colando muito bem com o eleitor republicano. Salvo algum problema na justiça, Donald Trump ganha as primárias amanhã em New Hampshire e será quanto antes confirmado como o candidato do Partido Republicano contra Joe Biden. Veremos amanhã. Vamos ouvir então os nossos analistas. O Knights, que começando com o Piperno, trouxe uma proporção aí prevista de migração de votos de Ron DeSantis. 2/3, segundo essas previsões, iriam para Donald Trump, que é o candidato que vai ser agora apoiado por DeSantis. E o resto, digamos assim, o restante, para não usar um termo pejorativo, poderia migrar
para Nikki Haley. Queria te ouvir, começando com você, Piperno, se isso realmente deve se concretizar ou se até caminharem essas próximas primárias, muita coisa pode mudar. Lívia, sem dúvida nenhuma, a gente, por exemplo, da geração do Fabrício Knight, que brilhante e tal, e um pouco impaciente, certamente as pessoas classificariam essas primárias do Partido Republicano a partir dessa desistência do Ron DeSantis de boring, totalmente boring, não. O jogo já tá resolvido, né? A questão é saber quando é que ele vai ser oficialmente decidido, com a desistência, em algum momento, eu acho muito provável, da candidata que hoje se opõe ao ex-presidente Donald Trump. É bom a gente sempre lembrar também, eu acho que vale aqui o registro, que New Hampshire tem uma tradição de ser um estado com potencial para apontar surpresas e novos encaminhamentos para as primárias dos dois partidos. Isso, por exemplo, é o estado, por exemplo, que foi fatal na tentativa de reeleição lá em 68 do presidente Lyndon Johnson, que em plena guerra do Vietnã fracassou nas primárias nesse estado e em seguida fez aí um pronunciamento dramático em rede de televisão à nação, anunciando que não seria novamente candidato a um novo mandato. Da mesma forma que foi lá, né, uma década e meia atrás, onde o então senador Barack Obama desbancou o favoritismo de Hillary Clinton nas primárias democratas, batendo então a ex-primeira-dama exatamente nesse estado. E a Nikki Haley vinha bem posicionada nas pesquisas em New Hampshire. Só que agora, a partir desse impulso que a desistência do DeSantis dá à candidatura a Trump, fica muito difícil se imaginar qualquer coisa que não seja um passeio do ex-presidente. Ô Piperno, assim, eu sei que a gente tem essa tentação de comparar com eleições passadas, né? Mas as eleições do passado não tinham as redes sociais do jeito que temos hoje, né? Nós temos, de fato, um fenômeno político que se repete, que se reproduz no planeta inteiro, que é o de consolidação dos extremos, né? Dessa polarização. Tanto é que está aí o DeSantis tentou roubar um pouco o discurso do Trump. Ele esperava que o Trump perdesse tração, que a sua candidatura fosse inviabilizada, ele já se colocava como esse candidato natural. Acabou que o Trump permanece, apesar de todo o conflito judicial, e ele perdeu o discurso. Quer dizer, o DeSantis perdeu o discurso e está saindo fora. Eu não acho boring, né? Como você disse, não, Piperno. Eu acho que essas prévias, elas são fundamentais, porque elas vão reforçando essa candidatura do Trump. O eleitor, hoje, o eleitor médio, ele se identifica com um discurso mais duro, mais autêntico, aquele discurso que é até antissistema, né? Então nós temos aí um cenário que vai se consolidando, que vai se cristalizando, né? E fica impossível da justiça deter a candidatura do Trump a partir justamente dessas prévias que vão reforçar o seu nome e o apoio que ele tem para seguir adiante.